Verificando conexão. Está conectado. Ao vivo. Pronto, vou mandar. Aceitar. Ó, já tem uns entrando aqui ainda. Deu certo aí? Não, tem que apertar no botão que tem do lado direito. Eu apertei. Aí vai aparecer uma mensagem. Iago Magalhães. Aí aperta. Vamos ver se deu certo. Ó, Isadora, boa noite. Vamos já começar. Fabrício. Olha aí. Vamos já começar aqui nossa conversa. Boa noite vocês todos aí, sejam bem-vindos. Cutuca aí, chama os outros para entrar. 3 minutinhos aqui só para poder o povo entrar, para a gente começar, viu? Mas pontualmente, na hora certa, na hora marcada. Acho que tá reto, né? Tá. Tá bom aí. Isso. Olha aí. Até Lígia tá aqui, muito bem, Lígia. Estou lhe vendo. Mas que nem minha mãe disse, comenta o. Comenta o. Esse X aqui fecha o quê? Aqui fecha os comentários? Aqui fechei eu. Não aparece. Certo. Então, Comenta o conteúdo, depois fixa o seu comentário. Na evolução da cartografia, coloca. Aí depois só fixa seu comentário. evolução. Cartografia. Aí, publicar, é? Quando você publicar, você vai ter que apertar e segurar no. Aqui. Cadê? Só mover. Fixar. Pronto, aí tá fixado. Pronto. Tá no jeito aí, Iago? Vamos começar, né? Já Vamos chegou. começar e quem for entrando tem 11 pessoas até agora só. Deixa demorar mais um pouquinho. Não vou afobar muito vocês não, vai ser ligeiro aqui o negócio. Aqui não tem churumela não, ligeiro nós resolve tudo. Eita! Cuidado com o que você fala aí, porque tá saindo na live, né? Eu sei. Tá bom aí, já fixou bem direitinho. É essa produção aí mesmo. 14 pessoas. Chama o povo, menino. Tá 15 pessoas aqui pra mim. Oi? Oxi. Só mais um tempinho. Pra ver se o povo entra, né? Pedem para pegar essa setinha e enviando para o direto do que coloca. Ó, pessoal, essa setinha que tem embaixo, aí do lado dos comentários, vocês podem selecionar os amigos, os colegas e enviar, tá bom? Então, quem estiver assistindo aí, pode estar fazendo isso. Na setinha, clica e aí envia por direct
dos colegas, que aí eles vão, alguns às vezes não ficam atentos, né? E aí perde um pouco o momento. Pois é, mas aí vamos iniciar, porque nós marcamos para 7 horas, e aí esse tempinho é só um tempinho de tolerância mesmo, para a gente começar. Na verdade, eu planejei essa aula para os primeiros anos, a Adalto Bezerra de Barbalha, onde eu sou professor em 3 turmas. Primeiro F, G e K. 2 turmas da tarde e 1 turma da noite. Mas também convidei os alunos do 3º ano da noite, do 2º ano da noite, do Adalto Bezerra, e convidei os alunos, os meus alunos do 3º ano aqui do Monsenhor Antônio Feitosa também para que assistissem, porque também pode servir aí como uma revisão desse conteúdo, né? O conteúdo de cartografia é cobrado muitas vezes no Enem, né? E é importante a gente ter um pouco de conhecimento sobre essa evolução, essa história da cartografia, né? Para a gente entender de que maneira ela contribui com a geografia e com tantas outras ciências, né? Então, por que estudar a geografia, né? Na verdade, Iago, tu pode passar o próximo slide? A geografia é uma ciência que estuda o mundo em que vivemos, né? E para a prática dessa disciplina, é necessário entender que o planeta está em constante movimento, seja ele físico, natural, político, social, né? E também que nós, eu e você, né, somos parte desse movimento, estamos dentro desse movimento, né? As pessoas vêm e vão, fixam-se nos lugares, criam laços entre si, e a história vai acontecendo a cada dia. Formam-se povos, nações, estados, pessoas com diferentes culturas e práticas religiosas. Homens e mulheres habitam o planeta, o transformam e dão vida a partir de suas vontades, necessidades, sonhos e desejos. O que é que com tudo isso a gente pode discutir? Que a geografia, na verdade, ela é uma ciência que vai tratar da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso meio, de como nós nos relacionamos entre nós, uns com os outros, e com o meio ambiente, né? Então, eu coloquei do lado aí, de verde, né? Vocês estão vendo aí, por que escolhi esta área do conhecimento, né? Eu acho que é uma área que sempre me cativou, sempre me fascinou, porque justamente trata da nossa realidade, né? Do mundo em que vivemos. A geografia estuda justamente isso. Não é uma coisa externa a nós, mas é uma coisa que é uma ciência que estuda aquilo que está ao nosso redor, aquilo que impacta diretamente na nossa vida, na nossa forma de ser, né? Pode passar, Iago. Mas o que é cartografia? Aí do lado vocês têm o encartezinho, né, da divulgação da live. A gente combinou para hoje 7h30, né? E aí eu posso dizer que a cartografia é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, né? Incluindo plantas, croquis e cartas gráficas, né? De tudo isso, a gente coloca aqui um destaque para os mapas, né? O que é um mapa? É uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Então, na verdade, as representações do espaço geográfico, elas têm técnicas, né, para que isso aconteça e para que se torne um mapa, por exemplo. Nem todo desenho é um mapa, né? Mas todo mapa é um desenho, né? Todo mapa é um desenho, é um tipo de desenho. Só que para ele ser um mapa, para o desenho ser um mapa, ele tem que ter elementos e técnicas da cartografia. Isso nós vamos ver daqui por diante. Vamos colocar o preto no branco.
Vamos colocar o preto no branco para a gente entender daqui para frente. A cartografia sofre influências ideológicas. Como podemos comprovar essa influência ideológica? Você acha que a cartografia sofre influência ideológica? E o que seria influência ideológica? Né? Ideologia é uma forma de pensar. Né? Ideologia é a defesa de determinados objetivos por um segmento da sociedade. Né? São interesses. Né? Então, a gente pode dizer que a cartografia ela tem interesses ideológicos? Sim. Né? Vamos entender agora. Vamos estudar um pouquinho e saber como é que isso acontece. Né? Por exemplo, quando a gente vê aí no slide, nós temos norte e sul. Claramente, essa divisão entre norte e sul é uma divisão ideológica. Né? É uma divisão que traz interesses, que traz por trás dessa divisão de norte e sul, de em cima, noção de em cima e embaixo, o norte está em cima, o sul está embaixo. Né? Traz uma série de conceitos embutidos nisso, conceitos ideológicos. Vamos lá para o primeiro? Vejam aí, no norte estão os brancos. Quem é os brancos? A raça caucasiana, né? Os brancos, os católicos, dominadores. Vamos para o segundo conceito. Vejam que os países que vão estar no norte são os países desenvolvidos. Né? Então, a maior parte dos países que compõem o hemisfério norte do planeta são os países desenvolvidos, as nações desenvolvidas, as economicamente desenvolvidas. Né? Foram também os nossos colonizadores. Né? Então, são dessas nações do norte, principalmente as nações europeias, que colonizaram as nações do sul. Né? São os colonizadores do sul. Vejam que também temos a questão da religiosidade. Né? Então, são os catequistas. Né? Então, a catequese ela veio a partir do norte. Né? A religião ela foi implantada, a religião praticada na Europa, principalmente o catolicismo, né, o cristianismo católico, ela veio por conta dessa dominação, né, de cultura, dessa dominação de influência de poder, né, de relações de poder. Vamos ver do outro lado? E o sul? O que a gente vai ter o contraponto do sul? Né? Por exemplo, se no norte a gente tem brancos, no sul nós vamos ter pretos, negros, índios. Não é verdade? E é isso mesmo que acontece. Né? Daí o conceito, durante muito tempo, que os brancos são superiores aos negros, aos pretos, aos índios. Né? Negro e preto tem um sentido comum aí. Né? Aí a gente vê, segundo tópico, enquanto que o norte é desenvolvido, o sul é subdesenvolvido, as nações mais pobres, onde há a maior desigualdade social, onde há mais problemas em relação a saneamento, saúde, educação, estão no sul. Né? Por isso é subdesenvolvido. Se o norte foram nossos colonizadores, então o sul somos os colonizados. Ou, né, fomos os colonizados. Será que ainda somos colonizados de alguma forma? Será que essa colonização ela deixou de acontecer? Ou ela ainda continua acontecendo de alguma maneira disfarçada? Né? Mas ela continua acontecendo. Nós sofremos influência dessas nações poderosas ainda hoje. Com certeza sim. Né? Por último, aí, os catequistas lá do norte, né, nós... No sul fomos os catequizados, né? O índio, o africano, sofreram influência e modificaram suas religiões, adotando a religião da raça dominante ou da cultura dominante nessa época, né? Então, a dominação ela parte a partir do pressuposto de poder, né? Então mais ou menos isso, a gente colocando aí o preto no branco,
a relação de oposição entre norte e sul. De uma forma bem simples, espero que vocês tenham entendido. Né? Mas bem interessante, agora a gente tem aí nessa próxima slide, a tirinha da Mafalda, né? Onde ela, junto com o professor em sala lá, ela vai dizer, professor, onde é que a gente está? Aí o professor vai e mostra para ela no globo, olha, nós estamos aqui, mostra a região lá no mapa, o Brasil lá no sul, né? Aí ela olha e diz assim, nós estamos de cabeça para baixo, né? E aí ela começa a imaginar tudo de cabeça para baixo. E aí depois ela, numa conversa com o coleguinha, ela vai contar, né, que a gente está de cabeça para baixo, o colega sem entender bem o raciocínio dela. E lá no final dessa história, ela termina dizendo assim, né, ele pergunta para ela, e o que isso tem a ver, se a gente está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? Ela disse, não, é porque se a gente está de cabeça para baixo, as ideias da gente caem. Então é por isso que a gente é pobre, é por isso que a gente né? Será que é por isso? Né? Será que é por isso? Será que nós estamos realmente de cabeça para baixo? Será que existe um baixo, um embaixo e um em cima? Né? Essas questões que são questões ideológicas, questões que foram construídas no decorrer do tempo na cabeça da gente. Né? Aí, uma última figurazinha dela, aí, bem interessante, da Mafalda, né? Aí ela vai pro globo e dá língua ao globo, né? Vai lá e... né? E ela diz, você não me representa, você foi feito com algum interesse. Né? Então é isso mais ou menos o que fica aí a ideia. Tá certo? Pesquisa. Isto é eurocentrismo? Né? Sabemos que a geografia e a cartografia foram concebidas a partir de um modelo europeu de ciência, manifestando em diversas ocasiões muitas concepções eurocêntricas. Basta visualizarmos as principais projeções cartográficas utilizadas, como a de Robson, a de Mercator, que colocam a Europa no centro do mundo. Realmente, né? Questões ideológicas. Né? A Europa está colocada no centro do mundo, a gente pode ver aí nessa primeira projeção de Robson, pode passar, Iago. Né? Vejam que ainda hoje a gente usa o globo muito parecido com esse, né? Pode passar, o próximo ainda é de Robson também. Né? Veja que a Europa ela está na parte de cima e numa posição de destaque. Na verdade, a Europa ela aparece aí com dimensões maiores do que ela é. Né? Veja que a Europa está praticamente maior ou do mesmo tamanho da América do Sul. Né? Aí o Brasil, a América do Sul. E a gente sabe que é totalmente diferente. A América do Sul, essa região todinha aí, Brasil, América do Sul, é muito maior do que a Europa. E a Europa está aí bem maior, né? Desproporcional. Pode passar aí. Da mesma forma, a projeção do Mercator. Né? Veja que na projeção do Mercator, o formato da Terra parece um peão, né? Ou seja, a parte mais robusta é a parte de cima e embaixo parece um bico. Né? A gente termina como se fosse um bico. Lá embaixo. A maior parte das terras estão no norte. Ó. Né? Pode passar. Essa daí também é uma representação do Mercator. E mostra as mesmas desproporcionalidades em relação aos tamanhos das áreas e tal, a maioria das terras no norte, né? E tudo que está no sul está reduzido, está menor, e aí mostra também um traçado aí de linhas que são paralelas e meridianos, que são necessárias para as coordenadas geográficas, né? Que a gente já estudou em outros momentos. Bom, eu disse a vocês que a gente teria alguns convidados, né? E para explicar melhor essa parte que eu introduzi até agora, vamos ter aqui a participação de um professor gabaritado aí, que é o professor Silvestre. Ele tem um canal no YouTube com mais de 107 mil pessoas inscritas, né? E ele é um geógrafo que trata de aulas de geografia.
quero lembrar aqui que esse material não é de nenhuma forma plágio, muito pelo contrário. Esse vídeo do professor Silvestre, por exemplo, ele está disponível público, de domínio público, né? Então, estou usando todo o material que está sendo usado aqui, é um material criteriosamente pesquisado, de domínio público e que não tem nenhum problema em a gente estar utilizando e repassando para vocês. Como a gente vive em tempos de internet, de necessidade de internet, é bom que a gente tenha essas regras, né? Vamos dizer assim, a etiqueta digital, né? É importante a gente seguir essas regras para não ter problemas. Então, eu convido o professor Silvestre, né, para falar um pouquinho aí, né, como os mapas foram se modificando no decorrer do tempo. Fala aí, professor Silvestre, é com você. Como as pessoas faziam os mapas antigamente? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Você usa o Google Maps hoje em dia? Pois saiba que nem sempre os mapas foram desse jeito. Se você pensa que os mapinhas eram assim, igual você vê no Google hoje, está muito enganado. Tinha mapa que foi desenhado em paredes de cavernas, em pergaminhos, até em couro de boi, sabia? Legal! Mas como foi que os mapas foram se modificando ao longo dos tempos? Será que os cartógrafos, ao longo dos anos, também foram imprimindo aí as suas marcas neles? Não sei. Pois é isso que vamos saber hoje. Eu quero saber. Mas antes, rola a tela para baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se. E clica também nesse sininho de notificações para receber sempre o vídeo na hora em que ele é lançado. É na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa. O mapa mais antigo que se tem notícia é o mapa de Gassur, feito na Babilônia em 2300 a.C. Era um tablete de argila cozida, onde o artista representou o espaço onde ele vivia. No mapa pode-se perceber duas cadeias de montanhas e ao centro um rio, que devido ao local onde foi encontrado, acredita-se que representa o rio Eufrates, importante rio da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Sim, o primeiro mapa do mundo era um tijolo. Em 200 a.C., o grego Eratóstenes criou um mapa representando as áreas de conquista das campanhas de Alexandre o Grande e de seus sucessores. Eratóstenes foi o primeiro cartógrafo a incorporar os mapas dos sistemas de paralelos e meridianos. Eles já tinham, nesta época, a ideia de que a Terra era esférica, pela sombra que o planeta fazia na Lua durante os eclipses. O auge da cartografia na Antiguidade aconteceu com Ptolomeu, em 87 a.C., onde ele representou as terras conhecidas da época com uma fidelidade impressionante. As latitudes do seu mapa mundi correspondem quase à realidade, com pouquíssimos erros de cálculo. Na Idade Média, toda a ciência e tecnologia conquistada na Antiguidade foi questionada e reprimida pelas forças dominantes da época, principalmente a Igreja. A Igreja pregava nesta época que a Terra era plana, contrariando tudo que os gregos já tinham pesquisado a respeito da esfericidade da Terra. O mapa mais conhecido desta época é chamado de Mapa OT, criado no ano de 636. O planeta era um disco do qual existia 3 partes de terra que representavam os continentes asiático, europeu e africano, cortado pelo mar Mediterrâneo, que formava um T no mapa. E em pensar que ainda existem pessoas que acreditam nisso, né? Já ouviu falar em força gravitacional? No ano de 1443, surgindo a necessidade de se criar mapas para que os navegadores pudessem se locomover, nossos irmãos portugueses criam as cartas portulanas, que eram confeccionadas como rotas de navegação. O navegador pegava o mapa e, com a ajuda da bússola, encontrava a sua orientação que precisava para seguir a sua viagem. A cartografia moderna surge então a partir dessas ferramentas. Em 1569 surge então o mapa mais conhecido por nós, o mapa de Mercator. Ele é o mais conhecido mapa em projeção cilíndrica do mundo e está em vários lugares, inclusive no Google Maps. Por ser europeu, ele valorizou o continente da Europa, distorcendo a sua proporção, dando a impressão dele ser muito maior do que ele é realmente. Para fazer um contraponto à projeção do mapa de Mercator, em 1885, o cartógrafo James Gall criou uma projeção cilíndrica que valorizava a proporção dos continentes ao invés das formas. Ele foi totalmente ignorado na sua época. Mas em 1973, o historiador alemão Arno Peters publicou um mapa de Gall, com sua orientação modificada. A região sul estava na parte de cima do mapa,
na intenção de quebrar a ideia de que os países do norte eram superiores. Claro que existe hoje uma infinidade de mapas diferentes representando o planeta, como a projeção de Robinson, a de Good, a de Mowat, a de Rosell, dentre várias outras. Todos eles servem para funções específicas, desde mostrar o planeta de acordo com a sua visão, ou mesmo tentar implantar uma ideologia. Pois, como falamos nessa série, a cartografia, além de ciência, é uma arte. E por ser arte, ela está sujeita a interpretações, ok? Quero agradecer a todos que assistiram os vídeos dessa série. E você que ainda não assistiu, clica também nesse card aqui do lado que você vai ter acesso a todos os episódios, ok? Mas e aí? Qual é a próxima série que você quer ver aqui no canal? Deixa aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que a sua ideia se transforme em novos vídeos. E também não esqueça de clicar aqui no botão de inscreva-se, nessa logo aqui do lado. O professor Silvestre, ele tem mais de 107 mil inscritos, né? É um cara gabaritado para falar sobre o assunto. Então, resumindo aí tudo que ele falou, né, o que a gente viu aí? Que a cartografia, os mapas, as técnicas de confecção dos mapas, elas evoluem com o tempo. Ou seja, a partir do aperfeiçoamento tecnológico, essas técnicas também vão modificando e se aperfeiçoando. E os mapas vão ficando mais precisos, né? Vão ficando com mais informações e com mais precisão dessas informações. Né? Ele falou aí que o mapa mais antigo que se tem notícia é o Gassu, né? Encontrado na Mesopotâmia, numa placa de argila, tal. Na verdade, por que ele fala que o mapa mais antigo, por que é que se tem isso na história? Porque para que seja mapa, tem que ter um conjunto de elementos. Né? Daqui a pouco a gente vai ver esse conjunto de elementos. Ou seja, não é qualquer desenho que é um mapa. Né? Mas todo mapa é um desenho. Ok? No ano de 2000 a.C., Eratóstenes, grego, né? Época de muita produção desse conhecimento, né? A época da Antiguidade Clássica, da Grécia, né? Já se tinha noções de paralelos e meridianos, né, que depois vão dar origem às coordenadas geográficas, né, e a questão da esfericidade da Terra. Né. Nessa época se calculou a circunferência da Terra, sem instrumentos muito modernos, viu? Mas já se calculou quase que com exatidão a circunferência da Terra. Em 87, ainda antes de Cristo, Ptolomeu fez uma representação fidedigna das terras conhecidas em sua época, com cálculos bem precisos. Lembrando aqui que nessa época não se conhecia ainda o continente americano, né? A América, de certa maneira, de uma forma geral. Né? América do Norte, América Central, América do Sul. Não se conhecia. Conhecia o quê? Ásia, África e Europa. E vamos agora já para depois de Cristo, 636 anos depois de Cristo, a Igreja Católica pregava a planicidade da Terra e o mapa mais famoso dessa época foi o chamado TO, 3 partes de terra e uma de água, né? E o resto representava água. É importante a gente lembrar aqui, né, que a influência da Igreja Católica durante essa idade medieval, ela foi muito, vamos dizer, represária, né? Ela reprimiu muito a produção de conhecimento, né? Não só a igreja, mas tudo que estava acontecendo naquela época. Então, se reprimiu muito. O conhecimento que vinha avançando na Antiguidade Clássica dos gregos, por exemplo, foi totalmente engavetado durante a Idade Medieval, né? Durante esse período de dominação da Igreja Católica, né? Onde se voltou a acreditar na planicidade da Terra, para vocês terem uma ideia, né? Onde já se tinha até feito cálculos do comprimento da circunferência da Terra precisos. Né? Em 144 anos depois de Cristo, as cartas aí vão acontecer os descobrimentos, né? Nessa época do surgimento desses portulanos, né? Do surgimento de embarcações mais modernas naquela época, que eram as caravelas, né?
e vai se conhecer mais sobre o mar, né? E vai se tirar aquela ideia de que terminava num abismo sem fundo e com monstros sobrenaturais. Os instrumentos dessa época, né, foram aí o astrolábio e a bússola, são os mais utilizados, e a bússola ainda hoje é muito utilizada, né? As projeções têm função e finalidades específicas e ideológicas. Todo mapa importantes que ele falou aí, que é importante a gente lembrar, né? A projeção de Hobson, a de Mercator e a de Peters, né? Então, essas três principais projeções que ele falou. A cartografia, além de ciências, é também uma arte. Além de ciência, também é uma arte, né? Eu diria até mais do que isso, né? A cartografia é uma ciência, é uma arte, e é algo hoje indispensável a nós, seres humanos. Precisamos dela constantemente, né? As distorções das projeções devido à forma geóide da Terra. Ele fala que, por exemplo, nenhum mapa, nenhuma projeção, ela é 100% correta, por conta da esfericidade da Terra, por conta da forma geóide. Qual é a forma da Terra? Geóide, né? É uma forma única no universo, né? Então, por conta dessa forma geóide, que não se consegue fazer no plano, em um mapa, tudo com exata perfeição. Vai ter sempre distorções, né? E o que é um mapa? O que seria um mapa? Né? Aí vocês têm, por exemplo, o mapa do estado do Ceará, do nosso estado. E nesse mapa aí, é um mapa que vai tratar das regiões do estado do Ceará. Por exemplo, tem o Cariri aí, ó, cidade representativa do Cariri, Juazeiro do Norte. No entanto, tem 25 municípios nessa região do Cariri. E aí vai ter todas as outras regiões nesse mapa, divisão de regiões do estado do Ceará, né? Bom, então, prosseguindo, todo mapa ele tem elementos. Passa, Iago. Passa para o próximo slide. Todo mapa ele tem elementos, né? Aquilo que eu falei para vocês. Todo mapa é um desenho, mas nem todo desenho é um mapa. Veja por quê, né? Agora a gente explica aí os elementos básicos de um mapa. Então são 6 elementos básicos que um mapa tem: título, legenda, escala, orientação, coordenada geográfica e tipo de projeção. Só que para falar sobre esse assunto, né, eu vou convidar um cara legal aí também, que já tem 29 mil inscritos no seu canal, que é o professor Gabriel Augustos, né? Lembrando, esse vídeo é de domínio público, não tem nenhum problema, tanto eu quanto qualquer um de vocês utilizar. Vamos lá, professor Gabriel Augusto. Detalhe aí esses elementos para a rapaziada. E aí, moçada, beleza? Yes. Galerinha, vamos começar aqui agora o tema cartografia, como você bem pode ver aí, ó. E como em todo novo conteúdo, novo assunto, eu gosto de iniciar com base conceitual. Estou trabalhando aqui alguns conceitos básicos. Então vamos lá. O que é cartografia? Consegue definir para mim? Dá uma olhada. Cartografia nada mais é do que uma ciência, ou uma parte da geografia, se você preferir, ligada à produção, à confecção de mapas. E o que são mapas? Vamos lá. Mapa é uma representação plana da superfície terrestre. Galerinha, dá uma olhada nisso que eu tenho aqui em minhas mãos, ó. Eu tenho em minhas mãos um globo terrestre. Isso aqui simula, é uma representação da esfera terrestre. Isso aqui é um mapa negativo. Por que isso aqui não é um mapa? Isso aqui não é plano. Para que seja mapa, é necessário que seja plano, como você bem viu aí na definição. Isso aqui é uma representação específica da superfície terrestre, chamado de globo terrestre. Não é mapa.
Para que seja mapa é necessário que seja plano. Tranquilo? Beleza? Avança comigo. Todo mapa, galera, ele precisa de alguns elementos básicos. E para que servem esses elementos básicos? Para que o mapa seja lido, para que o mapa seja interpretado. Quais são os elementos básicos? Ajuda a listar comigo aqui, ó. Primeiro deles, título, legenda, escala cartográfica, a orientação e também as coordenadas geográficas, além do tipo de projeção. Então esses são basicamente os 6 elementos primordiais que um mapa deve possuir para que ele seja corretamente interpretado. Se o mapa não apresentar um ou outro destes elementos, a leitura pode ficar comprometida. A interpretação do mapa pode ficar comprometida. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o título. Para que serve o título? Repare esse mapa que eu trouxe como exemplo. Está aqui um mapinha do Brasil e nele aparece um título? Sim, está lá no alto. Ó. Brasil, principais tipos climáticos. O título, portanto, galera, ele vai apresentar qual é o assunto, qual é o tema tratado pelo mapa. Beleza? Se não fosse o título, eu teria dificuldades aqui, por exemplo, para descobrir qual o assunto tratado pelo mapa. Além do título, legenda. Esse mapinha do exemplo aí tem legenda? Tem sim, está aqui, ó. Nesse caso, a legenda está fazendo o quê? Ela está identificando os tipos climáticos representados por cada uma das cores. Então, para que serve a legenda? A legenda ela vai traduzir o significado das cores, como é o caso desse mapa, ou dos símbolos eventualmente presentes no mapinha. Nesse caso aqui aparecem apenas cores, não tem símbolos, mas está lá a legenda. O mapa precisa também de escala. Cadê a escala? Está presente nesse mapa? Está lá, ó. Ali temos uma escala gráfica. Você vai aprender o que é escala gráfica na aula sobre escalas cartográficas. Qual o objetivo da escala em um mapa? A escala ela vai indicar o quê? A proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho real. Ela te permite, por exemplo, quando corretamente lida e interpretada, fazer o cálculo de distâncias em linha reta sobre o mapa. Beleza? Orientação. Cadê a orientação do mapa? Ali, ó. Nesse caso, temos uma setinha indicando para onde está o norte. Normalmente, os mapas apresentam também a rosa dos ventos completa. Norte, sul, leste, oeste. Serve para orientar o mapa de acordo com as direções cardeais. Coordenadas geográficas. Lembra lá da latitude, longitude? Tem uma aula sobre isso. Depois confira aí na sequência. As coordenadas servem para quê? Para posicionar o mapa, o território representado pelo mapa, na superfície terrestre. Nesse caso aqui, ó, os elementos que permitem a identificação das coordenadas geográficas são a linha do Equador, latitude 0 grau, e aqui ó, o trópico de Capricórnio. Lembra qual que é a latitude do trópico? 23 graus sul, nesse caso, já que é Capricórnio. Capricórnio é sul, trópico de Câncer é norte. Beleza, beleza? E por último, o tipo de projeção que foi usada no mapa. Basicamente, os mapas são produzidos utilizando-se uma destas 3 projeções. Projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana. Ou azimutal, que é essa última aí. Ó. Cada tipo de projeção vai dar origem a um tipo diferente de mapa, com erros e com acertos, como é comum de todo mapinha. Certo? Aproveitando que eu aqui já exemplifiquei os tipos de projeções, lembrem-se o seguinte, galera. Volta aí, lembra da definição de mapa? Mapa, obrigatoriamente, é uma representação o quê? Plana. Representação plana de algo que não é plano, de algo que é esférico. Então, obrigatoriamente, todo mapa apresentará o quê? Defeitos, distorções, deformações. Não existe nenhum mapa que seja perfeito justamente por ser uma representação plana de algo que não é plano, e sim quase que esférico, como este globinho aqui. Valeu, meu povo? É isso aí, então. Essa é a aula introdutória sobre cartografia. Não deixe de acompanhar as demais aulas sobre o assunto. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, professor Gabriel Augusto. Muito obrigado pela participação. Veja bem, resumindo rapidamente aí, o professor Gabriel falou sobre o conceito de cartografia e o conceito de mapa, né? Cartografia é uma ciência, uma técnica, uma arte da confecção de mapas, né? Ele falou sobre os elementos, os 6 elementos que são necessários para que um mapa
tenha uma qualidade, né? Para que o mapa realmente possa atingir os seus objetivos, né? Ele falou sobre planisfério. Eu ainda acrescentei aqui mais alguma coisa. Planisfério, carta e planta. Essas são as principais formas de representação da superfície terrestre. Planisfério são os mapas, de uma forma geral. As cartas, elas vão ter uma escala maior, né? Vão ter uma escala maior, vão abranger uma área maior, por exemplo. Uma carta que possa abranger a região do Cariri, uma carta topográfica da região do Cariri. Então, é diferente de uma planta, por exemplo, uma planta do município de Missão Velha ou do município de Barbalha, né? Ou seja, uma planta vai ter uma área menor e uma riqueza de detalhes maior, enquanto que uma carta vai ser uma área maior e uma riqueza de detalhes menor, certo? Então, o que é que muda entre essas formas de representação? A escala, o tamanho da escala, ok? E, por último, o globo, o professor Gabriel colocou muito bem, né? É a forma mais aproximada de representação da Terra. No entanto, por ele ser uma escala muito pequena, mostra muito pouco detalhes. Por exemplo, é meio complicado você fazer um globo enorme, gigante, para representar o planeta todo, né? Então, o globo, geralmente, eles são em dimensões pequenas e representam o mundo todo, né? Então, por isso, a riqueza de detalhes é bem menor. E a escala também é bem menor, né? Continuando, né, ainda falando sobre cartografia e falando agora sobre uma técnica importante, que é a questão da projeção, é uma técnica utilizada pela cartografia para a confecção dos mapas, globos e das representações da superfície terrestre. Então vamos entender essas projeções, são três principais: a cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal, né? Para isso, eu tenho um outro convidadozinho aqui, aliás, agora dessa vez é uma dupla, né? Eu queria chamar aí o garoto Tobias e o estudante eficiente, né? Do canal Estudante Eficiente. Eles têm 77, quase 80 mil inscritos no seu canal e fazem vídeos bem legais lá também, eu indico para vocês. Então vamos lá, quando há participação de aluno, a coisa sempre fica mais interessante, né? Então vamos para essa discussão aí. Coloca para a gente ver. E aí, galera? Hoje, eu e o Tobias. Fala aí, galera. Vamos falar sobre projeções cartográficas. E o que são projeções cartográficas? Projeções cartográficas são técnicas utilizadas para a criação de mapas e muitas delas utilizam uma forma geométrica. E quais são as principais projeções cartográficas? As principais projeções cartográficas são a cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal. E antes de explicar elas, temos que saber alguns conceitos básicos. E que conceitos são esses? Temos que saber que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é considerado como de latitude 0 graus. As latitudes vão de 0 grau a 90 graus, ao sul e ao norte. Já a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, que é considerado como de 0 grau. Este meridiano divide a Terra em hemisférios leste e oeste. E falando em meridiano, os meridianos são linhas imaginárias que ligam pontos com a mesma longitude. Já os paralelos são linhas imaginárias que ligam pontos com a mesma latitude. Entendi, mano. Acho que agora vai ficar mais fácil de entender as projeções. Exatamente. E vamos começar a falar sobre a projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, um cilindro é envolvido em volta da esfera terrestre. Depois, ele é aberto e é traçado os meridianos e os paralelos, em linhas retas que se cruzam entre si.
Os locais mais próximos à linha do Equador ficam com as áreas com as mesmas dimensões e formas do globo. Porém, as distorções aumentam conforme vai aumentando a latitude. Dois exemplos de projeções cilíndricas são a projeção de Mercator, em que se considera a forma dos continentes, as direções e os ângulos verdadeiros, e é bastante utilizada para as navegações marítimas e por aeronaves, e a projeção de Peters, que não mantém as formas, direções e ângulos, mas conserva a proporcionalidade das áreas. Entendi, mano. E o que é a projeção cônica? Na projeção cônica, o plano da projeção é um cone que envolve o globo terrestre. Nessa projeção, os paralelos são círculos concêntricos, ou seja, que têm o mesmo centro, e os meridianos são retas que saem do polo. Nessa projeção, quanto maior a latitude, menor será a distorção. E por fim, temos a projeção plana ou azimutal, onde a esfera terrestre é colocada sobre um plano. Assim como na projeção cônica, os paralelos são círculos de mesmo centro e os meridianos são retas que partem do polo. As projeções também possuem uma denominação de acordo com as suas propriedades que permitem algumas distorções dos mapas. Temos as projeções equivalente, que são projeções que mantêm a área do mapa, mas deformam os ângulos. As projeções conforme, que mantêm a forma ou contorno da representação, mas distorce a área. A equidistante, que mantém os comprimentos em escala uniforme e é usada para medir as distâncias em um mapa. E temos a afilática, que apresenta a área e a forma distorcidas. Valeu, mano. Agora estou entendendo mais sobre as projeções cartográficas. E esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar o like se você gostou. Se inscreva no canal. Escreva aqui embaixo outros temas que você quer que a gente fale aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, Tobias. Valeu, estudante eficiente, né? Resumindo aqui rapidamente, ele falou o quê? Sobre as projeções, né? É um conjunto de técnicas usado na criação de mapas, eu já tinha falado também antes. As principais projeções, elas são a cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal, né? Azimutais. Cilíndrica, o que é importante a gente lembrar sobre as projeções cilíndricas? Que elas geralmente representam, ou elas representam por regra, as áreas de baixa latitude. O que são áreas de baixa latitude? Próximo da linha do Equador. Então, as áreas de baixas latitudes são sempre representadas por projeções cilíndricas. Ok? As projeções cônicas. As projeções cônicas, elas representam as áreas de médias latitudes. O que são áreas de médias latitudes? Áreas próximas dos trópicos. Ao norte de Câncer, ao sul de Capricórnio. Então, essas áreas próximas dos trópicos de Câncer e de Capricórnio são áreas de médias latitudes, as áreas temperadas. Então, geralmente, as projeções cônicas representam as áreas temperadas da Terra. Ok? Por último, nós temos a plana ou azimutal, né? A azimutal, ou plana, vão representar áreas de altas latitudes. Altas latitudes são as áreas polares. Zona polar do norte, zona polar do sul. Então, as zonas polares da Terra são representadas pelas as projeções planas ou azimutais. Entendido? Conceito de latitude e longitude, ele falou, né? Latitude norte e sul, longitude leste e oeste. Conjunto de linhas imaginárias formadas por paralelos e meridianos. São elas que vão nos dar as coordenadas geográficas dos locais sobre a superfície do globo. Né? Ele vai falar também aí sobre os tipos de projeção. Né? Vou passar aí. Tipos de projeção, né? Conforme suas propriedades. Né? Ele diz que vão ter 4 tipos fundamentais de projeção conforme as suas propriedades, que são as equivalentes,
as conformes, as equidistantes, está errado aí essa palavra, que está equivalente novamente, mas equidistante, esse item 3, e as afilática, e a afilática, né? Equivalente, mantém a área e deforma os ângulos, né? É uma característica da projeção equivalente, né? Quanto à sua propriedade. As conformes, quanto às propriedades dela, mantém a forma e distorce a área. Ou seja, a forma fica até parecida, mas a área pode ser maior, pode ser menor, vai distorcer. Né? E as equidistantes, os comprimentos uniformes, exata medida de distâncias. É muito utilizada essas projeções equidistantes para realizar medidas exatas de determinados percursos. Né? Então, qual é a principal característica dela? Ter medidas exatas de percurso, de distância, de comprimento. Ok? E a afilática é aquela que distorce tudo. Tanto a área como a forma são distorcidas. Está mais para uma espécie de desenho aí, né? Um desenho meio desregulamentado. Mas a verdade é essa. Então ela distorce tudo. Mas ela também é eficiente em algumas situações e é utilizada. Ok? Sensoriamento remoto. Vamos agora para o nosso último tópico de hoje, né? E para isso, eu convidei mais uma figurazinha para introduzir o conteúdo para vocês. E antes de tudo, o que é sensoriamento remoto? Né? Sensoriamento remoto é tudo aquilo que capta imagens do nosso planeta, né? De certa maneira, a distância, de uma determinada distância. Por exemplo, você tira uma fotografia aérea por um avião através de um sensor, né? Você está fazendo sensoriamento remoto. Você tira uma fotografia de satélite, por meio de satélites que estão lá em órbita. Você está fazendo sensoriamento remoto. Né? E existem outros tipos de sensores também, como os radares, os sonares, né? Que são equipamentos que são utilizados muitas vezes pelos militares, né? Militares, né? E pela questão da segurança nacional das diversas nações. Né? Esse é o último convidado de hoje, né? Para falar um pouco sobre essa questão do sensoriamento remoto. Ele tem 594 mil inscritos no seu canal, né? Queria chamar aí o professor Bruno Nômade, do canal Brasil Escola. E é com você. Explica aí essa evolução. E aí, meu parceiro, tudo bem, né? Tudo tranquilo com você? Essa batalha dos estudos. Então vamos lá para mais uma temática muito bacana da tua provinha, que é sensoriamento remoto. Que diabos é isso, hein? Aprender agora. Não é um tema tão recorrente em prova, mas aparece com alguma frequência, né? Cobrando como é que se produz imagens mais modernas. Sensoriamento remoto, como o próprio nome indica, sensoriamento é o ato de sensoriar, são as técnicas que sensoriam. Quando pensamos, os nossos sensores são visão, olfato, paladar. No caso do sensoriamento remoto, é o imageamento remoto, à distância. Isso é feito, então, basicamente, por 3 grandes equipamentos. Os satélites, as fotografias em aviões, que a gente vai chamar de aerofotogrametria, e os radares, ou às vezes os sonares. Né? Esse imageamento à distância, essa técnica de sensoriamento remoto, produz mapas topográficos. Mas o que são esses mapas topográficos? Eles representam a dimensão da superfície terrestre, posicionamento, acidentes geográficos, bem como as construções humanas na superfície. Normalmente em escala cartográfica grande, que vai se estender de 1 para 10 mil a 1 para 100 mil. Esses equipamentos usados no sensoriamento remoto, sejam as fotografias aéreas, a aerofotogrametria, os imageamentos via satélite, o radar e o sonar, foram bastante desenvolvidos em um período histórico específico. Eu queria te perguntar se você sabe qual é esse período. Acertou quem disse período da Guerra Fria.
Vale lembrar que na Guerra Fria, aquela competição bipolarizada entre Estados Unidos e União Soviética, houve uma grande evolução nos meios de comunicações, transportes, bem como para espionagem, por exemplo, né? Vale destacar que o primeiro grande projeto de lançamento de foguete para satélites foi o projeto Sputnik, no final da década de 50, pelos soviéticos, ganhando a primeira etapa da corrida aeroespacial. A partir de então se inaugurava um cenário em que lançava para o espaço os elementos, os instrumentos imagiadores. E aí, de lá para cá, a gente sabe como é que virou, não é? Hoje nós temos uma gama quase infinita de imaginamento da superfície, sejam por satélites orbitais que orbitam ao redor da Terra, sejam satélites imagiadores, sejam satélites de comunicação, e aí vai em diversas aplicações. Bom, alguns países se destacam, né, no domínio dessas tecnologias de sensoriamento remoto. Os Estados Unidos, os países europeus, né, assim como a China hoje aparece como um grande destaque, além da Rússia, né? Esses satélites imagiadores, eles então imageiam, fazem imagens da superfície terrestre, e todas essas informações vão para um banco de informações digitais, que a tua prova pode chamar esse banco de SIG, Sistema de Informação Geográfica. Vale lembrar também que esses satélites trabalham normalmente além do campo do espectro visível, além do comprimento de onda do espectro visível. Ele trabalha com imagens de ultravioleta, com imagem de infravermelho. Mas, Bruno, como é que eu vou visualizar imagens que estão no campo do espectro invisível? Eu poderia pegar essa frequência de ondas, né, de energia e converter em uma faixa de espectro visível. Por exemplo, eu poderia converter imagens de infravermelho em cores RGB, Red, Green, Blue, dando aquela imagem que você pode visualizar, né, essa imagem produzida em cores visíveis. Quando as provas de vestibulares elas exploram essa parte que envolve imaginamento, né, imagem de satélite, fotografias aéreas, algumas aplicações são interessantes. Por exemplo, no Brasil, uma grande aplicação desse tipo de imaginamento é para controle de desmatamento, é para focos de incêndios e queimadas, é para analisar crescimentos urbanos, mudanças climáticas. Então, vou imaginando e analisando a atmosfera, por exemplo. Uma curiosidade que aparece em texto quando está ligado ao tema Guerra Fria é que imagem é poder, mapa é poder. Há uma curiosidade interessante em relação à União Soviética, que na época da Guerra Fria, produzia mapa por imagem de satélite, produzia esses imaginamentos, muitas vezes escondendo algumas cidades estrategicamente. Essas cidades que não apareciam nos mapas, mesmo para os soviéticos, eram chamadas de cidades fantasmas. Ou seja, havia uma estratégia de mostrar o que queria mostrar e esconder o que se queria esconder. Ou seja, o mapa tem muito poder. Então eu te convido a fazer uma exploração da internet dessas imagens. Procura, por exemplo, o projeto Landsat, né, que é um projeto norte-americano. As imagens que o Brasil utiliza por meio do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou mesmo o INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Você vai ter uma quantidade grande de informações de imaginamento via satélite, de fotografia aérea, seja de desmatamento, seja de climatologia, e você pode brincar à vontade. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com a galera. Valeu, professor Bruno Nômade. Foi ótimo. Eu recomendo o seu canal. E é isso, pessoal. Conhecimento é poder. Mapas, cartografia é poder. E sempre foram utilizados com a forma vamos dizer assim, de subsidiar esse poder, né? Então, entender isso é importante para nós, enquanto estudantes, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, né? Qual a influência que essa tecnologia, o uso desses instrumentos causa no nosso dia a dia, né? Como pode transformar a nossa vida. Então, tanto a geografia como a cartografia e suas técnicas, elas evoluem com o tempo, elas servem a nós, seres humanos, e elas têm propósitos. Muitas vezes pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para fazer a guerra, né? Então, por isso a gente entender um pouco não pede mais. A tecnologia e o conhecimento científico tornam-se indispensáveis ao nosso modo de vida e à nossa perpetuação. Muito obrigado a vocês, galerinha. Até uma próxima vez. Espero ter sido legal para vocês. Para mim foi ótimo. Valeu. Boa noite.
Chega, Iago.